Hoje eu vim falar como fazer para ter um glow up em 2026 e parar de uma vez por toda com a sua timidez. Como eu fiz, né, para parar com a minha timidez. E tô fazendo ainda, não quer dizer que eu já parei, que eu superei e tudo mais. Não, ainda eu sou. E vou falar um pouquinho do que acaba me travando. Mas antes de começar, já se inscreve, deixa no comentário que tipo de vídeo que vocês querem que eu traga aqui no canal. Vou deixar também meu Instagram e meu TikTok aqui embaixo, para vocês estarem me acompanhando no meu dia a dia que eu posto várias coisas, tá bom? Então, vem comigo para mais um vídeo. Então, gente, eu fiz algumas anotações aqui no meu iPad e eu vou estar falando um pouquinho com vocês cada coisa. Então, gente, eu em pleno 2026 eu comecei a voltar a ter aquele bloqueio que eu tinha de não querer falar com as pessoas e tudo mais, no público. É tanto que eu parei, literalmente, de postar no meu Instagram principal. Só transformei ele para trabalho. Por questão de medo e tudo mais, né? Então, marquei alguns pontos aqui, vou estar falando com vocês, tá bom? Então, vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto que eu percebi, e pode ser o ponto de muita gente também, medo de ser observada. Isso é muito, gente, isso é muito de fato. Porque, assim, quando eu vou postar ou vou sair também, eu tenho aquele certo medo de pessoas estar me olhando, literalmente. Medo de eu errar alguma coisa que eu vou fazer. Medo de eu falar alguma coisa errada. Medo de eu levar uma topada e alguém tá olhando. Até medo de ir pra academia e alguém tá me notando. Mas aí percebe que não tem ninguém me notando. Às vezes as pessoas não estão nem aí pro que você está fazendo. Mas a gente fica tão assim com medo de lidar com as pessoas que a gente tem medo de muita coisa. Às vezes eu chegava num lugar e achava que todo mundo estava me observando. Às vezes eu andava, literalmente eu andava e pedia pra alguém, meu namorado, um amigo e tudo mais, olhar atrás pra ver se minha roupa não tava suja, literalmente. Ou se tava aparecendo alguma coisa e tudo mais, porque eu tenho aquela sensação de que as pessoas estavam tá olhando, mas aí eu parei pra pensar, é tipo assim, as pessoas não estão nem aí por que você tá vestindo, porque, como você fala, as pessoas só estão preocupadas consigo mesma. É tanto na academia, se você estiver na academia, e você for treinar, ninguém vai olhar. Você pode treinar com a panela. Uma vez eu vi um vídeo da menina treinando com a panela pra mostrar que ninguém se importa se você está fazendo certo ou errado o seu treino. Ninguém liga. Foi quando eu percebi isso que eu parei de me importar. Só que, tipo assim, eu parei de me importar tanto que eu bloqueei todo mundo e fiz um novo Instagram. Por que eu fiz isso? Por conta que eu percebi que era um jeito mais fácil de eu conseguir começar a postar e perder a timidez com pessoas desconhecidas do que com pessoas conhecidas. Porque pessoas conhecidas me travam. Outra coisa que eu quero falar é medo de parecer estranha. Então, gente, esse medo de parecer estranha, eu tinha muito, tipo, eu tô fazendo curso de inglês. Finalmente eu vou ter pro curso de inglês. Só que em algumas palavras eu sei falar, entendo, só que eu tenho vergonha. Porque eu tenho medo de falar errado e as pessoas rirem de mim. Só que você sabe que nesse ambiente todo mundo você tá pra aprender, né? Então não importa se fala errado ou não, mas mesmo assim eu fico com vergonha, com medo de fazer isso, com medo de me expressar. Às vezes você vai se expressar e o que você pensou, a pessoa não pensou ainda, mas você fica tão assim que você tem medo de falar. E às vezes uma opinião sua ia ser alguma coisa que ia salvar um trabalho, qualquer outra coisa, ia salvar porque ia ser muito útil, mas você não falou por medo. O ponto 3 que eu também tenho muita dificuldade, e eu tô tentando lidar com isso, é o medo do julgamento. Medo das pessoas me julgarem. Se eu estou falando certo, fazendo algo certo. O que eu percebi muito, quando eu postava coisa no meu Instagram, eu tinha aquele certo receio das pessoas julgarem como eu tava falando. É tanto que eu postava e apagava. Porque eu dizia assim, ah, vai falar alguma coisa. Ah, você vai falar alguma coisa. Tipo, eu falei errado, eu gaguejei, eu falo muito baixo. Esse negócio de eu falar muito baixo ou enrolar muito, gente já comentou. E isso às vezes eu fico com vergonha de falar nos stories por conta desse fato de eu falar muito baixo ou enrolar muito. Ou às vezes eu falar um pouquinho errado e as pessoas me julgam. Então isso daí me deixa travada. É tanto que eu não tenho aquela certa liberdade de falar coisas com as pessoas conhecidas. Gente, ponto 4 é evitar a zona do conforto. E acaba virando uma prisão, né? Isso mesmo. Então, gente, eu já vi muito isso, de evitar de ir pra qualquer lugar, pra qualquer ambiente, que eu sei que eu iria falar em público,
Ou que eu sei que eu ia ter que me interagir com as pessoas, já evitei muito. E acabava ficando dentro de casa porque eu achava que era melhor e mais seguro. Porque se eu não ir, eu não vou precisar enfrentar esse meu medo. Então eu preferia fazer isso. Só que não é assim. O certo é você pegar e ir. Porque às vezes você tem que enfrentar pequenas coisas pra poder melhorar, né? Se soltar, se libertar. E não virar sua casa uma prisão. E às vezes você acaba perdendo muita coisa, muita conquista, muitas coisas pro seu crescimento, né? Por acabar querendo viver na zona de conforto e não ter coragem de meter a cara e tentar. O ponto 5 é comparação constante. Quantas vezes a pessoa não tentou? Até digo eu, comparando com outras pessoas, tipo, eu tô em casa, não tô podendo sair ou fazer qualquer outra coisa. Então, o que tá acontecendo? Eu começo a olhar os vídeos e ver assim, eu era muito assim, eu acordava a tal hora, eu era isso, aquilo, outro. E hoje eu não tô conseguindo fazer isso. Mas se eu não tô conseguindo acordar cedo, tô andando muito cansado e tudo mais, se eu quero dormir, é porque é uma fase, gente, é uma fase. E a fase que eu tô passando tá me deixando assim. Mas eu sei que quando passar, eu vou voltar a ser aquela pessoa que eu era. Então, pra que eu ficar me comparando? Cada um tem o momento certo. Cada um tem que estar com alguma coisa no momento certo. Não adianta você ficar se comparando. Cada um tem um momento certo de crescer, um momento certo de desenvolver, um momento certo de viralizar, um momento certo de conquistar suas coisas. Aí eu achava que todo mundo sabia viver, menos eu, que não sabia viver. Sendo que quando eu olho assim minhas fotos, meus vídeos, eu vejo tipo assim o quanto eu já vivi sozinha, sem depender de ninguém. Tipo, de eu ter vontade de fazer tal coisa, ter vontade de ir pra um show, realizar um sonho e conseguir fazer isso sozinha, sem depender de ninguém. E porque eu fico me comparando com as pessoas, aí eu comecei a parar pra pensar desse jeito. O tópico 6 é ansiedade física, sim, gente. Às vezes a gente se compara tanto com pessoas que você começa a ter ansiedade. Ou, ou tem medo tanto de sair, quer viver na zona de conforto, que você acaba criando a própria prisão que você não consegue lidar com ela. Aí seu coração acelera, você fica sem ar, você tem aquela sensação que você vai morrer. Então, pra que ficar com ansiedade? Que o futuro nem aconteceu ainda. Às vezes o futuro é bom e você acha que é um futuro. É um bicho de sete cabeças. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Você fica muito tempo olhando, rodando a rede social, perdendo aquele tempo todo, horas e horas, olhando a vida das outras pessoas, que você acha que a vida de todo mundo é perfeita e a sua não é. Só que não é assim, às vezes o que a pessoa mostra na internet nunca, às vezes nem sempre é verdade. E todo mundo tem aquele tempo de evolução. Então, para de achar que vai ter aquele momento certo. Não vou começar hoje, por conta que não tô pronta. Não vou. Quero postar vídeo na internet, não vou postar por conta que eu não tenho um celular bom, não tenho a iluminação, não tenho isso, aquilo, outro. Só comece, pare de esperar um motivo para começar algo. Você só vai ser perfeito se você tentar. Porque como você quer ser perfeita e boa em algo se você não tentou? Por isso a confiança vem depois da ação e não antes, como você quer que a confiança venha antes. Não tem como, você primeiro tem que tentar para poder a confiança vir. Como você vai ser boa se você não começou a fazer? Não tem como. Você não nasceu sabendo? O ponto 8 é medo de ser vista de verdade. Às vezes a gente tem medo de opinião, medo de críticas, medo de muita coisa. Às vezes uma crítica que a pessoa vai dar é uma crítica que vai fazer você melhorar. Eu sou muito dessas que, tipo assim, quando eu mando mensagem e depende da mensagem, eu arquivo a pessoa e fico com medo de olhar depois a resposta. Eu não tenho coragem. Depois de muito tempo, eu tento me encorajar, né? Pra conseguir olhar. Eu passo muito tempo. É uma luta, mas eu consigo olhar. Por conta que eu acho que a pessoa sempre vai me ofender, me humilhar, fazer isso, aquilo, só que não é. Às vezes a maioria das coisas é porque veio no seu passado. O que começa a mudar? O que começar a mudar? Então, eu comecei a mudar para pequenas coisas. Eu não. Pra mim, o que me ajudou hoje foi começar a usar o celular como algo, como fosse o meu diário. Começar a conversar com ele, falar com ele. Isso tem me ajudado bastante. Me ajudado a me soltar e tudo mais. Outra coisa que eu fiz, esse 2026, comecei a ter bloqueio na rede social. Então, o que eu fiz? Eu criei uma nova conta, bloqueei todo mundo que me deixa ansioso, que eu tenho medo de me expressar. E deixei as pessoas que eu desconheci praticamente, né? Que eu consiga falar. Depois que eu começar a me soltar mais, eu volto a desbloqueio e tudo mais. Mas primeiro eu tô trabalhando isso em mim pra começar a me soltar mais. Tipo, não é só você que tem aquele medo. Eu também tenho, às vezes, uma pessoa que faz vídeo pra internet.
Às vezes a pessoa também tá lutando pra poder perder essa timidez. Mas é isso que eu tenho a falar. Mas deixa nos comentários que tipo de vídeo vocês querem que eu traga aí pra vocês. Não esqueça de salvar esse vídeo, se inscrever. E caso queira acompanhar a minha rede social também, vou deixar aqui embaixo. Beijo. Até o próximo vídeo. Fui!